Um dos principais personagens da Casa das Ideias, Thor é o deus do trovão nórdico representado nos quadrinhos da Marvel. Filho de Odin, Vingador, Senhor de Asgard, Deus. Thor é um personagem que tem 55 anos de existência, por isso a cronologia e por onde começar a leitura pode acabar sendo complicado principalmente para os novos leitores. A ideia desse vídeo é servir como um guia de leitura, tentando usar uma certa cronologia e ao mesmo tempo listando de uma forma mais fácil os acontecimentos do personagem. A lista de quadrinhos citados aqui é baseada na minha opinião, então você pode achar outras listas diferentes por aí, nenhuma é certa ou errada, mas essa é a forma que eu acho que ficaria mais simples. E a ideia é que esse guia seja usado principalmente pelos novos leitores, por isso, com certeza alguns leitores mais experientes podem sentir falta de alguma HQ que certamente vai ficar de fora, até porque se eu não deixar coisas de lado, a lista ficaria enorme. Então antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e já deixa seu like para ajudar na divulgação. E agora sim, vamos pro guia. Começando, como de costume, pelo início. Journey into Mystery era uma revista que trazia vários contos de fantasia e foi no número 83 de 1962 que apresentou Thor, o Deus do Trovão, criado por Stan Lee e Jack Kirby. A origem clássica do Thor é contada aqui mostrando o Dr. Donald Blake, que tinha uma deficiência em sua perna e usava uma bengala de apoio. Ele encontra o martelo de Thor numa caverna com a famosa inscrição: quem erguer este martelo, se for digno, terá o poder de Thor. E assim ele se torna o próprio deus do trovão, inclusive participando logo nessa primeira edição de uma invasão alienígena onde testa seus poderes divinos. Um ano depois da sua criação, em 1963, o personagem se tornou muito popular e começou a dominar a Journey into Mystery. Então Stan Lee e Jack Kirby usaram a revista para trazer pequenas histórias de apenas 5 páginas que expandiam melhor toda a mitologia do Thor e apresentavam Asgard e seus habitantes. Esses contos já foram reunidos e encadernados diversas vezes e foram chamados de Contos de Asgard. É nessas páginas que foram desenvolvidos personagens icônicos e importantes para as histórias de Thor, como Balder, Heimdall, Sif e até mesmo Loki. Depois que Journey into Mystery se tornou oficialmente a revista do Thor, muitas aventuras surgiram e pela mitologia nórdica, um dos eventos mais importantes é o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. E foi a partir da revista Thor número 153 de 1968 que o primeiro Ragnarok foi apresentado. Não retrata exatamente como a história é contada na mitologia, mas traz eventos importantes e grandiosos usando o vilão Mangog para invadir e destruir Asgard, o que poderia levar ao fim dos deuses, como diz no Ragnarok. Walt Simonson foi um escritor e desenhista que ficou anos no comando dos quadrinhos do Thor, e toda a sua fase é espetacular. Definiu melhor a personalidade não só do herói, mas de todos em Asgard. A fase do Simonson foi compilada várias vezes no Brasil também, mas eu quero destacar 2 histórias em especial. O Último Viking, de 1983, é apresentado um alienígena chamado Bill-Raio Beta, que para surpresa de Thor, é digno de levantar o Mjolnir e obter os poderes do Deus do Trovão. Por sorte, Bill-Raio Beta não é um inimigo, e acaba passando nos testes de Odin, que forja uma nova arma para o alienígena, a Stormbreaker. A outra história foi trazida um ano depois, em 1984. A saga de Surtur eleva o demônio do fogo, revelando que ele é tão ou mais poderoso que o próprio Odin, e pelas suas mãos seria trazido o real Ragnarok e fim dos deuses nórdicos. Pouco depois da fase de Heróis Renascem nos quadrinhos da Marvel, Asgard estava destruída enquanto Thor atuava na Terra.
Então, Em Busca dos Deuses, de 1998, trouxe uma história onde Thor precisava encontrar os habitantes de Asgard. Inclusive, foi aonde pela primeira vez toda Asgard acabou indo parar na Terra. Um novo avatar humano foi usado por Thor, que divide sua vida agora com Jake Olsen, além de precisar enfrentar inimigos poderosos como o Destruidor e a própria Hela. E por falar em inimigos, o maior antagonista do Deus do Trovão é seu meio-irmão adotivo, Loki. Então na HQ Loki de 2004, a gente tem uma melhor visão da mente dele. A história se passa numa realidade alternativa, num futuro onde Loki é o imperador de Asgard, mas serve para entender melhor como sua mente perturbada funciona e como seria o seu reino maligno. E ainda em 2004, o maior evento para Thor e para toda Asgard acontece vinda pelas mãos de Loki. Thor Ragnarok traz o fim dos deuses, a épica batalha que acabaria com tudo. Diferente do primeiro, esse Ragnarok é mais fiel à mitologia nórdica, trazendo vários elementos como a morte de Baldur, o lobo Fenrir e o fim dos deuses. Thor descobre sobre o ciclo de vida e morte que é o Ragnarok e precisa da sabedoria de Odin para evitar que isso volte a se repetir, assim acabando com a linha do destino e terminando com tudo enquanto os deuses e Asgard são destruídos nas mãos de Surtur. J. Michael Straczynski foi outro escritor que soube trabalhar muito bem o Deus do Trovão. E depois de 3 anos sem surgir na Marvel, em 2007 vem o Renascer dos Deuses, trazendo de volta Thor após o Ragnarok, reativando sua persona de Donald Blake também. Ele se torna o responsável por trazer todos os outros deuses e até mesmo é responsável por levantar Asgard mais uma vez na Terra. É o início de uma nova fase do personagem que leva a história para sua sequência direta em Thor em Nome do Pai de 2008. Dando continuidade ao renascimento dos deuses, tendo faltado somente Odin e Sif, que Thor busca incansavelmente. Mas Loki vem tramando algo muito maior, algo que traria consequências grandiosas para Asgard. Baldur é revelado como filho de Odin e se torna o rei de Asgard depois que Thor foi expulso, e acaba sendo influenciado por Loki para levar seu povo até a Latvéria, aos cuidados do Doutor Destino. E toda essa fase se encerra em 2010 em O Cerco. Uma história que engloba vários acontecimentos nas histórias da Marvel na época. Aqui se encerra toda a trama que Loki vinha tramando junto com o encerramento de todo o reinado sombrio que vinha sendo comandado por Norman Osborn. Depois dos acontecimentos de Vingadores vs X-Men, a Marvel trazia uma reformulação das suas histórias com uma fase chamada Nova Marvel. E foi em 2012 que Thor foi trazido com o Carniceiro dos Deuses. Gorr era um ser que exterminava deuses de diversos panteões e isso o leva ao encontro com Thor. Mas a HQ trata a história de forma atemporal, misturando 3 eras com o Thor do passado e inexperiente, com o poderoso Thor do presente e com o sábio deus Thor do futuro. A sua sequência direta é Bomba Divina, de 2013, que encerra essa história com o Carniceiro dos Deuses, explicando suas motivações. O arco com essas 2 histórias foi extremamente elogiado e é particularmente a minha história preferida do personagem. E para encerrar o guia, Thor se tornou indigno de portar o martelo e os poderes de Deus do Trovão, por um motivo ligado diretamente ao Carniceiro dos Deuses. Pelas inscrições no Mjolnir, alguém digno receberia os poderes de Thor ao levantá-lo. A partir daí, uma nova personagem se torna a Thor, a deusa do trovão. Jane Foster, diagnosticada com câncer de mama, se torna a Thor e enquanto usa esses poderes, seu câncer não avança. Então ser a Thor acaba se tornando uma questão de vida ou morte. Se tornou uma das fases atuais mais elogiadas por crítica e por público.
Então é isso, seguindo esse guia você provavelmente vai ter um bom conhecimento sobre o personagem. E como eu disse, claro que muita coisa teve que ficar de fora, mas com um pouco mais de bagagem você mesmo vai acabar descobrindo e encontrando os materiais mais complexos, como é o caso de Thor, filho de Asgard, e Thor Vikings. Alguns materiais ainda podem ser encontrados para compra, então os que forem acessíveis eu vou deixar com o link aqui na descrição. Infelizmente o restante você vai ter que procurar em sebos ou até mesmo pela internet. E algumas dessas histórias inclusive eu já trouxe aqui no canal, então vai ter vários links aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.